Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de forma leve e plural. Então, hoje o nosso programa está muito especial. Especial Dia das Mulheres. Parabéns para você, mulher. Então, hoje o programa é especial. Vamos falar, além de espiritualidade, sobre cultura, esporte e, claro, espiritualidade. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, é um programa leve, laico, que nós falamos com todas as religiões, com todos os sistemas de crença a respeito de espiritualidade. Mas hoje nosso programa está bem especial. Então nós vamos falar hoje de esporte, de cultura, do papel da mulher que permeia todos esses ambientes. E comigo sempre aqui, Roberto Lion. Olá, Bernardo. Roberto, você voltou a ser florido com coqueirinhos. Tô bem. Tô no meu estilo preferido. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma Reconexão Espiritual. Hoje nós temos um programa para comemorarmos juntos o Dia Internacional da Mulher. Além de ser um dia de comemoração, um dia de luta para todos nós que acreditamos que uma sociedade mais justa é uma sociedade mais ligada à espiritualidade. Bom, é um dia de luta, é um dia importante, é importante falarmos também que hoje a taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. E segundo dados da polícia e do SUS, 1,23 milhão de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência entre 2010 e 2017, ou seja, não está nem tão atualizado, esses dados não estão muito atualizados, mas dá para ter uma ideia de como o problema é. E o que vai totalmente contra a ideia de espiritualidade, né, Roberto? É isso aí. Bom, e para falarmos sobre isso e outros assuntos, temos hoje aqui ela que é mestra em capoeira, uma das grandes referências na cultura e esporte no estado do Ceará, mestra Carla Mara. Aê, mestra Carla, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E nesse dia especial, né? E nesse dia especial. Dia de luta. Dia de muita luta, né, Carla? Sim. Então, que todos esses dados que o Roberto falou, como eu falei anteriormente, vão muito contra o que a gente fala aqui toda semana, que é a espiritualidade, né? Que é amar ao próximo, né? E Carla, então é muito importante pra gente, é muito importante esse bate-papo de hoje, né? Mas eu queria começar, Carla, você tem religião? Qual é a tua religião? Como é que foi essa tua busca? Ainda está buscando a tua espiritualidade? O que pra mestra Carla Mara, né, que hoje representa muito bem a Associação Zumbi Capoeira, né, aqui no estado do Ceará, que ela foi uma idealização do mestre Lula. Quero mandar um abraço aqui pro mestre Lula, né? Mas hoje é presidida por uma mulher, que coisa boa. Isso. Né? Então, como é que é essa tua busca pela espiritualidade, né? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer por estar num dia como hoje, num momento importante como hoje, onde se para um pouco para refletir sobre essa questão da mulher e de todos os aspectos que envolve, principalmente a gente amarga um discurso dessa grande violência que tem se apresentado aí para a sociedade. E é muito importante ter espaços como os que vocês estão fazendo aqui para a gente ter um pouco mais de condições da gente dialogar e apresentar nossos pensamentos. Com a sua pergunta em relação à minha espiritualidade, ela veio assim no decorrer da minha vida, né? Nasci com uma família que é católica, ainda é católica, minha mãe, meu pai que já se foi, mas minha mãe muito católica, de um ambiente familiar nesse sentido. E mesmo tendo a capoeira, estado na capoeira durante muitos anos, eu só vim despertar mais lá na frente a vontade de conhecer um outro ambiente espiritual, que é a Umbanda, que hoje eu faço parte, bem lá na frente, e assim, voltando ao tempo, poucos anos atrás, né? Então, hoje, o meu passo a passo da minha vida, da minha trajetória, enquanto compreender melhor o espaço que eu vivo, está ligado também à religião que eu pratico, né? Acho que a gente não consegue ser
pedacinhos, a gente é um todo. Então, eu não consigo dizer que eu sou só capoeirista, só umbandista, ou sou só mulher, companheira. A gente, quando está, eu hoje estando aqui, eu estou o meu todo, né? Então, e isso é muito importante porque apresenta, de fato, quem nós somos, né? Nossa religião, ela nos permite mostrar uma parte da nossa crença a partir do nosso cumprimento, da nossa fala. E eu aproveito aqui esse momento para pedir licença a minha ancestralidade familiar, a minha ancestralidade da capoeira, me dando a condição de fala nesse momento por eles e por elas. Legal, legal. Carla, você falou sobre a questão da sua religião e a gente verifica que a capoeira ela tem como fonte mística muitas religiões de matriz africana, candomblé, sobretudo, né? Hoje a capoeira ainda tem esse elo, ainda tem essa ligação, ou houve essa separação? Hoje as pessoas que praticam capoeira, elas compreendem esse elo com a espiritualidade ou não necessariamente, não há mais essa intensidade nem essa obrigação? Roberto, a capoeira ela surge nesse ambiente, né, da religião. Os mestres mais antigos, a sua boa parte, não vou dizer maioria, mas uma boa parte era de terreiro de candomblé, eram ogãs. Então a gente tem essa mistura muito presente, né, naquela época. As mudanças da própria sociedade, da vida, vão trazendo outros percursos, né? E a capoeira vai se misturando a isso também. Eu digo que na capoeira, mas as pessoas que fazem a capoeira, né? Eu acho que a capoeira ela está ali guardada no sentido de preservação nossa. Quem conhece a capoeira e sabe do que ela tem de potencial, sabe exatamente retirar aquilo. Mas a mistura dos seres humanos fazem com que a gente, né, façam outros jogos, outras ligações. E é claro que adentra isso outras religiões, como a gente falou aqui no início, não dá para separar as pessoas, né? Então, a minha religião vai estar envolvida na prática que eu faço, no caso a capoeira. E hoje existem outras crenças, né? Mas a gente não pode negar a influência significativa das religiões de matriz africana dentro do ambiente da capoeira. Aqueles mestres que têm essa vivência espiritual, ele acaba trazendo isso com mais riqueza para dentro do seu trabalho, com mais valores, né? E isso não quer dizer que outras formas de expressar capoeira esteja errado. Eu acho que não existe muito isso. Eu acho que existe o que você acredita. Então, como ela é um instrumento transformador, a capoeira, cabe muita coisa, né? Então, hoje existe uma certa dificuldade de se falar, né? Então, é preciso também saber em que ambiente você está tocando isso. Sim. Para que você tenha a condição de expressar e até que ponto. Você fala em dificuldade, você está falando sobre preconceito. Sim, preconceito. Em Em determinados ambientes você não vai poder expressar. Você vai colocar de outra forma, com mais sutileza, né? Outro ambiente como aqui, a gente pode adentrar realmente, falar um pouco mais claramente e assim vai. Isso também é dentro da aula da capoeira também, né? A gente passa muito tempo com convívio, né? Nosso grupo, nossa escola, ela tende a ser muito família. Então, quem nos procura e permanece durante muitos anos conosco. Então, a gente acaba tendo um elo, uma afinidade, uma ligação muito maior, né? E isso vai fazendo com que você tenha também outras formas de conversar, de abertura, de mostrar outras oportunidades, até porque quando a gente tem essa oportunidade de ser um educador, um orientador, uma orientadora, se subentende que você tem uma experiência, pelo menos na capoeira, isso não vem com facilidade, eu não digo, mas precisa de tempo, né? Então, esse tempo é o que gera que se garante essa experiência. Mas, mestre, a senhora falou sobre preconceito, falou sobre o papel de educadora também como mestre de capoeira. Em relação à questão do preconceito com as religiões de matriz africana, você falou que não é todo ambiente que você pode colocar essa influência ou essa conexão da capoeira. Mas não seria interessante, quanto mestra, quebrar esse paradigma
colocando e enfrentando esse preconceito? Ou é melhor mesmo, assim, ocultar? Não. Ou em certos ambientes não falar? É importante porque nós temos um papel norteador, digamos assim, né? Nossa fala, ela transmite e ela também faz com que as pessoas tenham esse pensamento e gere a criticidade. Então, é muito importante, nos ambientes que nos é permitido, trazermos essa fala. Não dá para desconectar a capoeira desse processo religioso, né? A gente fala, exemplificando algumas coisas, né? No candomblé, nós temos 3 tambores, rum, rumpi e lé. Na capoeira, nós temos 3 birimbais, gunga, médio e viola. São elementos que parecem assim uma coisa São por sutis, acaso, né? Sutis, Será mas não tem que nada por parece, acaso, né? Mas a gente sabe que aquilo tem um sentido, né? Então há uma conexão muito forte, né? Não E tem como principalmente naqueles grupos que a sua organização compreende essa ligação. Mas, mestra, se vê, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir para uma roda de capoeira na associação, identifiquei que algumas músicas tocadas durante as danças de capoeira, os ritos de capoeira, são muito semelhantes, né? Ou lembram, ou até alguns são idênticos a alguns pontos cantados na Umbanda e no Candomblé. Sim. Né? Então, como fica isso, por exemplo, com um grupo de capoeira que tem uma vertente, por exemplo, evangélica, que tem uma vertente católica? Eles têm a ideia do que representa essas músicas, ou então acaba que para eles virou mais uma música de capoeira do que propriamente uma cultura mais complexa do que isso? Pronto. Se nós tivermos dentro do grupo da capoeira, né? No nosso caso, o mestre Lula, que traz os fundamentos, traz a historicidade muito presente, discutida no dia a dia. Nossa entidade tem coletivos, tem grupos de estudo, né? Tem formações. Aí você consegue desmanchar isso. Desmanchar como? Compreendendo. Senão você vai ficar reproduzindo aquele canto sem entender o sinal. Ele tem sentido, ele faz sentido, né? Tem músicas e tem louvações que você, de fato, você está conectando alguma espiritualidade. No sentido espiritual, não religioso, né? Tem músicas que falam de alguns elementos, né? E na grande maioria, essas músicas vieram de outros mais atrás, de mestres, pessoas da capoeira que tinham essa ligação. Então, eles traziam com algumas mudanças a música e colocavam na capoeira e no ritmo da capoeira. Eles surgiram basicamente na mesma época, né? Então, assim, tanto a capoeira é uma cultura afro-brasileira, como o candomblé é afro-brasileiro, né? E eles vieram nos navios negreiros, né? E foram adaptados, né? Foram se misturando. Foram se misturando. Mas tanto a capoeira como, por exemplo, o candomblé, eu falo no candomblé porque ele é mais antigo do que propriamente a Umbanda no Brasil, né? Então, fica um pouco realmente difícil. Nasceram no mesmo sentido histórico, né? E basicamente pelas mesmas pessoas, vamos dizer assim, né? Com o mesmo cenário. Sim. Né? Então fica difícil separar, não fica não, mestre? Fica. E ganha mais quem se aprofunda, né? É muito melhor eu tirar o véu e entender o que é aquilo, mesmo que eu não seja praticante de nenhuma religião, mas eu entenda porque eu escolhi a capoeira para fazer, e do que eu não entender, eu só ser um reprodutor de uma música ou de um fundamento, ou de um processo ali, de bater palma. Tudo na capoeira faz sentido. Nada na capoeira é colocado em posição banal, né? Ela tem uma necessidade de ter aqueles instrumentos como formação de bateria, centralidade, a roda da capoeira, né? Eu noto um negócio muito bacana, né? Que você dá a volta ao mundo, né? Que dá a volta à roda, tem todo um respeito. É uma né? ritualidade que existe. Pronto, é todo um ritual, não é só ali e jogar a perna, não. Não. Então tem todo um ritual ancestral ali envolvido, né? Tem, quando você sai para o jogo da capoeira, você pede licença ao mestre, né? Aquele que tem uma ligação religiosa, se benze, pede proteção, chama, enfim.
tem os seus, né, as suas ligações. Então é correto dizer, mestre, que não é uma questão de religião, Não. nem de religiosidade, mas é uma questão cultural. Cultural. Né? A capoeira é um esporte, uma dança, até uma pergunta que eu queria fazer. Como é que a gente difícil, define capoeira? Roberto, é muito difícil classificá-la somente rotulando dessa maneira, né? Para mim, a capoeira, ela é tudo, né? Dela a gente extrai elementos para a nossa vida, né? Elementos que nos colocam como pessoas críticas, como pessoas que podem transformar, não nós, né? Mas a maneira que a gente vai trabalhando e vai adentrando dentro de uma comunidade, inserindo determinados conceitos de formação mesmo humana, você vai ajudando aquelas pessoas, e eu digo isso porque nós temos isso em casa, né? A gente consegue perceber mudanças significativas, importantes, de meninos que talvez, se a capoeira não tivesse adentrado naquele momento, eles não tivessem conduzido a vida para um percurso mais então, é uma saudável. manifestação cultural muito ligada à questão social também. Sim. E concluindo assim, para além da religião, como a gente gosta de falar aqui, apesar de que tem culturalmente tem uma origem, né, que é espiritual, que não pode ser negada nem escondida, não é isso? Isso. Porque tem essa intrínseco, né? E é importante ser falado, né? Quando nos é permitido, é muito importante ser falado. Mas a senhora falou isso algumas vezes, eu queria entender. E quando não é permitido? Não se fala? Quando não é permitido, já deixa uma grande dificuldade de você abrir o espaço para as pessoas estarem abertas a lhe ouvir, né? Então, eu gosto muito de estar num local e estar permitida a falar de determinado assunto. Se aquilo ali não é bacana falar, eu penso que não adianta, porque você vai colocar expressar o seu pensamento, mas aquilo não vai. Pelo que a senhora falou com muita propriedade, não é capoeira, né? Se não for completo, não é capoeira. Não dá para ser meio capoeira, meio mussarela, fica pedaço. Eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria. Até assim, eu não consigo hoje, Carla, por exemplo, dar aula em uma academia, né? Porque, para mim, o trabalho social dentro de comunidade, aquela que você vai, conhece a família, conhece o pai, conhece a mãe, sabe onde ele estuda, ou ela estuda, acompanha aquela trajetória durante vários anos, isso para mim é fundamental. Eu já tive a experiência na academia, né? E a pessoa vai e abre a porta, hoje eu não estou afim, não. Para quem trabalha de uma outra maneira, isso é agressivo, porque a gente imagina a aula de uma forma inteira, entende? De uma forma onde ela tem começo, meio e fim, mas ela vai falar da capoeira, história, ela vai ter a musicalidade, ela vai ter o ritmo, você vai fazer uma roda. E isso, para mim, Carla, é muito complicado estar num ambiente mais formalizado como uma academia. Eu me instigo muito mais e me adapto e me sinto mais feliz dentro de uma comunidade onde eu possa, né, Mas a capoeira tá inserida em algumas academias, sim, né, mestre? Sim, então, sim. A capoeira hoje, ela é mais vista como uma fonte cultural, né, como uma forma de cultura complexa, ou tem como dividir a capoeira esporte, a capoeira dança e a capoeira mais complexa cultura? Porque, como você disse assim, na academia ela parece mais capoeira esporte. Isso. Vamos dizer assim, né? Então, para alguns é mais capoeira dança, que ele não está ali mais pelo esporte, né? Está pela diversão, está no seu bairro e tudo mais. Mas, porque a gente está conversando aqui até agora, é bem mais complexo do que isso, como cultura complexa, né? Sim. Mas o que é que você acha dessa subdivisão da capoeira? Entre alguns praticarem por esporte, alguns praticarem como dança, e alguns abrirem os olhos, não, isso aqui eu quero viver a capoeira como uma cultura mais complexa. Ela é tão maravilhosa que ela cabe todo mundo, né? Se eu escolher ela como esporte, eu vou chegar lá e vou fazer ela como esporte, né? Trabalhar meu corpo, definir e fazer o uso nesse sentido. Se eu quero trabalhar ela simplesmente uma forma teatral,
eu vou trabalhar a capoeira como teatro. Se eu quero trabalhar ela para desenvolver um projeto social, eu vou conseguir fazer isso também, né? Então, ela recebe e acolhe todo mundo. Ela é tão rica ao ponto de ter esses braços abertos, entende? Então, e aí são as escolhas do ser humano, né? Eu prefiro isso, do praticante. A senhora, enquanto mestra, deixou claro que prefere uma capoeira mais complexa e mais completa, né? Até porque a senhora é mestra em capoeira, né? Toda a questão cultural, social, mas não impede que um praticante que queira Como esporte, para questão de saúde ou para a dança, para melhorar o gingado. E eu vou te dizer, Roberto, que olha, não dá não, cara. 5 minutos de capoeira. Eu já tenho um bom gingado, eu levaria jeito. Tá bem, então vamos experimentar. Subir a perna até aqui. Ô, mestra, e uma coisa que eu notei, me corrija se eu estiver errado, é que na capoeira, vamos dizer, mais tradicional, lembra-se muito algumas danças de orixás. Na capoeira mais Angola, se vê um gingado diferente que lembra muito a linha dos malandros na Umbanda, vamos dizer assim. Isso é sem querer ou ainda é herança? Herança, e aí, de novo, é a pessoa, né? Aquela que tem uma relação com essa religião, ela vai expressar de alguma forma, num movimento, num gestual, numa quebrada da pernada. E quem faz parte disso vai se perceber, né, tem alguma coisa a ver e tal. Vai ter uma pincelada ali, o corpo não trai, né? Outras pessoas até reproduzem, tipo, o mestre Lula chega no pé do brimbal, ele faz assim, assim, assim. Aí eu vou lá e faço o mesmo jeito. Existe isso, né? Pela essa não compreensão da história. Mas quem é da história, né, vai entender, vai ver. Como o pessoal diz no popular, do riscado. Do riscado, né? Vai entender. Mas vocês conscientizam isso aos seus alunos? Olha, explicam como é que é? Tem aula teórica de capoeira? Tem aula. Nossa escola, ela tem uma formação continuada, né? Onde a gente trabalha vários aspectos que nos ajudam a melhorar cada vez mais o trabalho que a gente desenvolve enquanto educadores, né? Mas é tudo muito pensado e nada imposto, né? Então, assim, os nossos alunos e algumas pessoas do nosso convívio do meio da capoeira sabem que a minha religião e a religião do mestre é Umbanda. E aquele aluno que ele, né, quer perguntar, quer conhecer um pouco mais, se é explicado. Tem alguns rituais ou algumas nuances na capoeira que não se fala. É meio que sagrado e aquilo é dado só lá na frente, quando, né, você tem uma certa compreensão daquilo. Então, é isso. A senhora falou que é muito tempo, né? Um aluno hoje chega para conhecer a cultura da capoeira, né? Só por curiosidade, desde que o Roberto entrando hoje na capoeira, ele demora quantos anos, em média, claro que vai depender muito, para se tornar um mestre de capoeira? Pronto, é em média mesmo, porque depende da intensidade, envolvimento, né? Eu sou libriano, eu seria mestre com um ano. Eu tô brincando. Vai depender de outros aspectos que vai nortear isso, né? Mas em média, 20 anos de prática, né? Então, 20 anos de prática. Então, você falou que assim, tem todo um contexto familiar, tem todo um contexto de participação na família daquela pessoa, tem toda uma inserção cultural, espiritual e social das pessoas que entram na capoeira. Seria correto afirmar que o mestre ou a mestra de capoeira acabam que sendo uma fonte de inspiração espiritual para essas pessoas? Mas a senhora me responde já, porque passou voando o primeiro bloco. Então você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Hoje o especial Dia da Mulher. Então parabéns a você, mulher. Um abraço da Reconnect. Hoje falando aqui com a mestra Carla, um dos pilares na luta da igualdade, tanto racial como a da igualdade entre homens e mulheres. Então é um pilar aqui no estado do Ceará. Então ninguém melhor do que ela para falar aqui um pouco sobre espiritualidade, esporte, cultura, lazer, né, e o papel da mulher em tudo isso. Fica ligado, não sai daí.
Foi rapidinho, né? Então já voltamos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Se você perdeu o primeiro bloco do programa ou qualquer programa anterior a esse, eu tava estranhando que eu tava engasgando até agora. Então, você acompanhe-nos nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, onde você vai achar o primeiro bloco desse programa, como esse programa inteiro, como todos os programas que foram ao ar, tá? Também, se você quiser só ouvir o áudio de todos os programas, não quiser ver o nosso rostinho bonito na sua TV ou no seu celular, então aqui tá a Reconnecast, que é o podcast da Reconnect. Você pode ouvir no Deezer, Spotify, o áudio de todos os programas. Pode sincronizar lá no teu Bluetooth do carro, pode ouvir em casa. Então ouça-nos sempre que puder e participe. Dê sua opinião, dê seu comentário. Vai lá no Instagram, que inclusive tá lá postada a sua opinião, fala aí. Então você pode também dar a tua opinião, dar a tua sugestão sobre temas que você quer que a gente fale aqui ligados à espiritualidade, sobre alguém que você acha interessante a gente trazer pro programa para conversar sobre espiritualidade. E hoje é um programa muito especial pra gente, Dia Internacional da Mulher. Então parabéns novamente a todas as mulheres. Então com a gente hoje, falando sobre espiritualidade, arte, cultura e o papel da mulher em tudo isso. Ela que é um dos pilares no estado do Ceará, que na luta, né, sobre a luta das mulheres, para a igualdade das mulheres. Então, mestra Carla Mara, mestra de capoeira, umbandista, né? Sim. Então, antes de ir para o nosso intervalinho, eu perguntei, demora-se mais ou menos 20 anos para se tornar mestre de capoeira, né? Existe, como você bem disse, toda uma inserção cultural, espiritual, social dentro da capoeira, onde o mestre, a mestra, os professores, os contramestres participam do dia a dia dos alunos, né? E é um tempo significativo, 20 anos, né? Então, é correto afirmar que o mestre ou a mestra acabam que sendo um pouco uma referência espiritual dentro das suas associações. Durante todo esse tempo que eu conversei com vocês, eu tomei como exemplo o trabalho da gente, né? Que eu me sinto mais à vontade Claro, de trazer, né? pra falar. Trazer esses exemplos, tanto esse tempo de 20 anos, que é uma variável para dentro da nossa casa de avaliação, para acompanhar esse processo das pessoas, do trabalho, do envolvimento. E na nossa vida, com o envolvimento que nós vamos chegando a cada aluno e cada aluna, é certo que a nossa fala, os nossos exemplos, né, as nossas atitudes, elas são vistas de formas como exemplo de vida, né? Espelhado, né? Espelhado, não tem como, né? Na capoeira ela ainda é mais... se o mestre, a mestra usa o abadá com um sapato, então aquilo parece que tem que ser igual, né? Então é assim. E a importância disso para nós que estamos à frente de trabalho, que somos orientadores, educadores, mestres e mestres, né? É muito importante, né? É um poder que nos é ofertado de interferência muito grande, né? Nosso trabalho, ele envolve muitas pessoas, né? Basicamente, o trabalho da Associação Zumbi Capoeira está nos territórios de periferia da cidade de Fortaleza. Então, é muito importante a nossa fala. Como ferramenta de socialização, mestre? Também, né? É algo que a nossa escola escolheu trabalhar dessa forma. E trabalhando dessa forma, nós temos a maior responsabilidade ainda do que falamos, do que pregamos, do que dizemos, né? Eu acho que a gente tem uma influência, uma inserção muito grande, mas nada é impositivo, né? Eu gosto muito de trabalhar coletivamente. E a casa tem se preparado para trabalhar dessa maneira. É lógico que é mais difícil, né? Seria mais fácil. Isso, só pode isso, só segue isso. Mais fácil. Mas isso a gente não está contribuindo com ninguém, nem com a gente. Eu costumo dizer e
tenho muita verdade nisso do que eu digo, que eu aprendo muito mais, né? Me é dado a oportunidade de evoluir e aprender com eles dessa forma, coletivamente. Sem isso, talvez, seria algo que eu não tivesse me apaixonado pela capoeira, né? Quando eu entendi o papel social, a influência que isso poderia dar na transformação da minha vida, foi que eu me apaixonei, né? Então são várias lutas, né? Muitas Capoeira lutas. traz. O mais bacana, assim, tá chegando aqui uma informação da produção, que é uma coisa que a gente não citou até agora, mas que é bacana citar, né? Que, apesar da mestra Carla ser umbandista, né? Apesar de ter a origem da capoeira juntamente ali no mesmo período histórico do candomblé, dentro da Associação Zumbi Capoeira se agrega a todos, inclusive evangélicos, e tem também aula de reiki. Dentro da realmente é um negócio bem cultural, espiritualizado, multicultural, né? Tem tudo isso aí que você já falou, eu vou aproveitar, né? Eu vou colocar um pouco mais, assim. Nós temos coletivo de mulheres que realiza evento há mais de 13 anos, voltado, nasceu e surgiu quando surge a Lei Maria da Penha, e a gente se preocupou muito de como que essa lei chegaria até a nossa comunidade, as nossas mulheres. E a Maria da Penha participou 2 anos conosco, né, dentro do evento, palestrando e conhecendo um pouco do movimento da capoeira. E a partir desses encontros dos congressos de mulheres, se percebeu a necessidade de termos um local onde pudéssemos acolher só as mulheres. Mas está, né, separando. Hoje o universo da capoeira ela ainda é muito masculino, né? É isso que eu ia perguntar, mestre, aproveitando a sua colocação. Existe sexismo na capoeira? Ih, deixou a bola quicando, ele pergunta mesmo. Lá vem o Roberto. Quando Zé pergunta, ele fala assim, aproveitando, ele tá doido para bater na bola. Olha, é tudo muito... É bom, tem que tocar nesse assunto. Tem de tudo. Não vou dizer que não tem, porque a capoeira é a vida que a gente vive e traz ela para viver dentro da roda capoeira. Então, dentro dela você vai encontrar de tudo, né? Inclusive, com o coletivo de mulheres, foi se percebido o espaço que essas mulheres não tinham dentro da roda. Né? Elas não conseguiam tocar, elas não se sentiam à vontade para cantar, tinham dificuldade de se expressar. Então a capoeira era uma prática machista antes. Na verdade, hoje está tentando se desconstruir isso. Ela essa prática. Não, porque a partir do momento que você fala que a mulher não era inserida, dá a entender de que a mulher não era inserida e não tinha espaço, né? Logo. É muito difícil, sabe, Roberto, estar hoje dentro de um grupo de capoeira, mas foi muito, muito, muito mais difícil antes, né? Antes em alguns trabalhos de capoeira, se via a mulher meramente para estar ali dentro da roda de capoeira. Não era dado o direito da fala, de tocar, de conduzir um trabalho, né? De chegar a uma liderança, ou de parar para ter uma aula, explicar ou apresentar algum movimento direcionado. Não era possível ter uma mestra em capoeira? Não, isso é tudo muito recente. No nosso estado aqui, me perdoe as minhas mestras se eu me enganar aqui no número, mas eu acho que nós somos 13. Nossa Senhora. É muito pouco dentro do universo da capoeira, pouco, né? Enquanto homens, a gente pode dizer que a gente tem mais de 150 mestres, né? Deve ser bem mais. Mas é muita diferença, é um espaço muito... Parece que essa conta não bate, né? E nós temos muitas mulheres dentro da capoeira. Mas isso está mudando, mestre? Muito. Existe um grande esforço, uma grande luta, né? Existe hoje o coletivo de mulheres AZC, existem outros coletivos de mulheres em grupos, né? Que nascem nessa vontade de estar transformando e mudando. Existe o Integração Feminina, que é um coletivo que agrega várias mulheres da nossa cidade e do nosso estado, independente de graduação, independente de grupo, onde tem um grande apoio entre essa grande rede de mulheres. E existe também o Fórum de Mulheres Capoeiristas, né? Que é pautado e voltado para isso. Mas o mais importante de tudo isso é saber que essas mudanças são necessárias, mas elas precisam
ser feitas, né? Não é só conversar, não é só fazer, não é a palavra só talvez não seja correta, mas tudo isso e mais atitude. Mais ação. Mais ação, né? Sairmos dessa linha de conforto, de ver algo que não está correto, mas é uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Não, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira sem graça. A senhora já sofreu assédio sexual ou moral na capoeira ou conhece quem já sofreu? Mulheres que já sofreram? Já. Em alguns momentos é sutil, né? Que parece que não era aquilo que eu queria dizer, mas a gente sabe e sente que é. Tem outras mulheres que, né? Tem acontecido isso. Recentemente aconteceu com uma mestra. Ela teve uma discussão com um mestre de capoeira e depois ele foi para a rede social e foi extremamente grotesco, né? Falando o quê? Defamações. Defamou, né? Saiu do ato de agredir verbalmente para desqualificá-la, né? Isso é muito grave, a gente não pode permitir. Então, quando se vê algo disso, precisa ser falado, precisa ser conversado, precisa trazer para a ação, né? E esses movimentos têm crescido muito na cidade, principalmente. Fortaleza, ele desponta, né? Com essas inovações. O movimento da capoeira se incomoda e as mulheres elas têm crescido nesse sentido por essas incomodações, né? Por se sentirem que precisa ter um outro jogo, ser falado de uma outra forma. Então, aproveitando também aqui o que a gente promove enquanto instituição, nós temos um coletivo LGBTQ+, né, que nos permite conhecer esse universo. Nós temos casais gays na casa. Eu sou até madrinha de casamento, mestre Lulu também, de duas meninas. E isso faz com que a gente também se abra para essa diversidade, que é a vida. A gente falou bastante nisso com o pastor Felipe Scarcella. Excelente programa. Excelente programa. Se você perdeu esse programa, vai lá no nosso canal do YouTube, acompanha o programa com o pastor Felipe Scarcella. Foi fantástico, sobre igreja evangélica, inclusive plural. Tá? Não deixa acompanhar, não. Desculpa, e se inscrevam também no nosso canal, compartilhem com os amigos. Vamos fazer junto esse portal aberto para falarmos sobre espiritualidade. E é importante. A gente não pode chegar dentro de um espaço da capoeira e colocar lá as pernadas, vamos começar o trabalho, movimentação e não se falar da vida, né? Porque você sai dali e você vai para a sociedade, você vai para o trabalho, para a faculdade, vai para outros ambientes e você precisa ter essa compreensão. É fácil? Claro que não. Todo mundo adere? Lógico que não. Né? Mas o grande barato disso tudo é lidar com tudo isso. Né? Isso me deixa motivada e motiva também os mestres da casa, né? Mestre Lula, mestre Wanda, mestre Ricardo, mestre Pão, que pensam junto... Eu acho muito bacana os apelidos. Pensam junto nessa transformação social, nessa transformação humana. Nós estamos num processo de conscientização dentro da capoeira em relação à luta da mulher, em relação ao feminismo, que é bom citar que não é a superioridade feminina, né? É apenas direitos iguais, uma igualdade de direitos. Então há uma conscientização. Hoje se pode dizer, afirmar categoricamente, que dentro dos principais movimentos de capoeira aqui de Fortaleza, essa figura do macho tóxico, ele não tem mais vez? Ou ainda... Não é admitido mais, né? Não é, assim, não a gente é algo não aceitável aguenta mais. ou aceitado? Não. Anteontem eu tive numa roda de conversa organizada pelo grupo Urucungo e chamada pela Tati, né, que é uma socióloga, e foi maravilhoso o encontro. E ontem, especialmente, a gente também teve uma roda de conversa, o coletivo de mulheres chamou todo mundo da casa para a gente discutir o não é não. Por que que o homem tem que ter comportamentos tão errôneos, né? Tão agressivos. E como que essa mulher, ela não leva somente o choque do impacto daquele comportamento, mas que de que maneira ela pode se defender, ela pode... Né? Então, hoje não se admite mais. E nesses dois encontros, a gente foi falado desse véu ou desse portal que se abriu, sabe? De não se
não se engolir mais isso. Não se né? aceita Não mais se como algo aceita natural, mais isso. típico do homem. Não dá. Inclusive, né, eu vou querer pedir licença para ter um espaço aqui para comentar o seguinte, né? Independente de qual é a tua religião, independente de qual é a tua crença espiritual, se tua crença espiritual, tua religião não falam nada, ou não são contra a racismo, machismo, né? E preconceito, misoginia, preconceito, fascismo e preconceito espiritual, amigão, você tem que trocar de vertente espiritual. Né? Muito bem, Bernardo. Faço minhas as suas palavras, eu acho que é por aí mesmo. Porque é amor, né? Amor. É totalmente equivocado e não combina com o que a gente prega, que é uma espiritualidade de amor, de evolução, enfim. Parece assim, confuso falar disso em relação a capoeira, luta, né? E ela é luta. E é por isso que a gente tem que lutar com isso, né? Que nos é colocado. Tá errado. Tá errado a sociedade pensar da forma machista, da forma agressiva, né? Hoje não basta só matar a mulher, ela tem que ser estrupada, ela tem que ser cortada, ela tem que ser violentada, ela tem que ser algo mais, porque o ódio é tão maior que só o estupro não foi suficiente, né? Essas mulheres, elas estão doentes também. É uma preocupação que nós temos, e aí vem o reiki, né? Ele surge nessa preocupação. A gente teve uma reunião com o Fórum de Mulheres, mestras mulheres, e a gente percebeu que mulheres da minha idade, da idade da mestra Wanda, que nós temos uma linha próxima, estão sofridas, estão doentes, porque durante muitos anos foi negado, foi impedido da fala, foi impedido, isso não é só no âmbito da capoeira, né? Na vida, na sociedade, na família, com seu companheiro, da forma que você... E algumas dessas mulheres tiraram esse véu. Quando se junta grupos, e aí eu vou só fazer o recorte com mulheres, porque né, claro, fica à vontade. é isso. Quando se une mulheres e elas começam a conversar sobre suas dores ou algo que né, são problemas, dificuldade para elas, se fortalecem. Porque essa percepção e essa vivência vai ajudando a ter outros olhares. E eu acho que durante alguns anos a gente veio fazendo isso. Né? Eu citei... E os homens não conseguem acompanhar isso. E aí vem um choque, Roberto, só para concluir. Não, claro, pode ficar à vontade. Vem um choque de relacionamentos. Porque o homem ele não consegue entender isso, porque ele se permaneceu no mesmo local e a mulher não aceita mais isso. Então, ela quer tocar, ela quer cantar, ela quer dirigir, ela quer ir para a faculdade, ela quer ir para o trabalho, ela quer ir para o evento. Ela é chamada para outros eventos, né? Na minha casa, no meu caso, eu tenho... divido a vida, compartilho a vida com um companheiro que é mestre também. Mas nós temos vida própria, né? A nossa vida está ligada amorosamente. Mas o meu pensamento, o que eu creio, a gente precisa conversar, não é exatamente o que eu penso é o que ele pensa. E isso é o que é bacana, porque tem que ter a base do respeito. O respeito, né? E ele vai fazer os espaços dele e eu vou fazer os meus. Né? As minhas lutas nem sempre serão as dele, nem as dele a minha, mas nós estamos lutando por algo melhor, que eu acho que é a escolha da gente. Eu acho que a capoeira chega em determinado momento da vida da gente e ela passa a ser escolha de vida. Não dá mais para você sair, não dá mais para você voltar. Tudo que eu faço, que eu penso, eu tenho certeza que meu companheiro e os membros da minha casa de mestres fazem em prol e pensando com a capoeira e para a capoeira. Né? Porque é escolha de vida, de fato. Né? A senhora falou sobre a sororidade das mestras e pessoas que praticam a capoeira. Falamos no começo do programa sobre dados do feminicídio e há feminicídios ligados à capoeira. A gente viu algumas notícias, não é isso? O que a senhora tem a falar sobre isso? Assim, teve a ver com a prática da capoeira ou foi por acaso, ou não capoeiristas por acaso? Como é que está acontecendo hoje no movimento da capoeira aqui em Fortaleza, sobretudo? Tá, você traz fatos que aconteceram alguns meses atrás, né? A Maju não tinha nada com a capoeira, era uma menina que foi para um local para se conectar com a natureza, para se conectar com a espiritualidade. Mas era capoeirista, por acaso? Dela, ela também é capoeirista. E no caso dela, ela lutou muito,
para não morrer da forma que morreu, né? No outro caso, a mestra foi assassinada em praça pública, né? Foi uma mestra de capoeira. Praticando a capoeira? Não, acho que ela era contramestra. Ela estava dando aula de capoeira e estava ali terminando o trabalho e ela foi assinar. Alguém chegou, pá, atirou, né? Eu tenho acompanhado o caso, mas a gente ainda não tem se o caso dela tem realmente relação com a capoeira ou tem alguma coisa de vida, né? De outra coisa. Cunho pessoal. Né? De cunho pessoal. Mas a gente fala aqui das mortes dessas mestras, mas a gente também está vendo diariamente outras mulheres. Sim. Estamos vendo diariamente mortes de gays. Né? E esses dados que você trouxe no início do programa, como você bem disse, que não estão atualizados, é gritante se a gente for olhar isso atualizado. É triste. O quanto isso tem sido forte, né? E eu acho que essas dores, no sentido de se cuidar entre nós, homens e mulheres, tem ampliado essas conversas, essas rodas de conversa, saindo da formação, no nosso caso, do coletivo de mulheres, que eu acho que surge na necessidade de estarmos juntas e nos fortalecendo para estarmos agora dentro do coletivo da casa. Assim como o coletivo LGBTQ+, também faz esse papel de... Porque não é separar, a gente precisa discutir isso junto. Sim. Né? É importante termos aquele momento de se fortalecer, compreender quais são as nossas lutas, mas é importante que elas passem a ser lutas nossas. Eu não preciso ser gay para saber que eu estou aqui defendendo. Sim. Eu não preciso ser um negro tão somente, até porque essas dores eu não vou conseguir sentir nunca. Porque eu não sou negra e nem sou gay. Né? Então eu não vou conseguir sentir isso. Mas eu sei que isso não pode ser dessa forma. Porque a forma que eu acredito é a forma do respeito. É muito difícil, mas esse processo precisa ser dado continuidade. Isso eu não estou fazendo agora, a partir de agora. Muita gente já fez, né? A gente reproduz e se alimenta dessa força ancestral. Porque senão a gente também não teria força para estar fazendo essa caminhada, né? A mulher, ela traz esse papel mais para si, eu acredito mesmo pela força feminina. Né? Essa força feminina que nos alimenta e a super mulher, a super mãe, a super... tudo isso mesmo. Eu vi uma postagem muito bacana, né? Que 50% da população são mulheres, os outros 50% são filhos delas, né? São os filhos delas, então é fantástico, isso, né? É fantástico. Mas a gente tem que estar de arma na mão o tempo todo, né? A gente não consegue se desarmar. A gente ontem falou... na roda de conversa a gente falou sobre isso. A gente não está desarmada, a gente tem que estar sempre armada, né? Na capoeira e na vida, você tem que estar atenta. Um que vem chegando mulher, e botando o braço e não deixa você entrar na roda, o outro que canta na sua frente, o outro que não... Então, essa luta é constante, por isso esses diálogos. Carla, e a proposta, a capoeira, ela é patrimônio cultural e imaterial, né? Da humanidade. Reconhecido, né? Então, mas a senhora acha que ainda tem, mesmo sendo reconhecida, ainda tem preconceito pelo fato de ter uma origem negra? Preconceito, eu acho que ela vai custar. Eu acho que isso eu não vou ver. Acho que a minha geração, né, dos meus alunos, não. Esse preconceito, ele ainda está inserido com muita força, sabe? O que se percebe é que a capoeira ela lida com vários tipos de preconceito, né? Mas a gente está terminando o programa, tem pouco, que acho que tem menos de um minuto, mas a gente vai dar um tempo mais para a senhora. Mas eu acho que nada melhor do que deixar ela, com o poder de fala da mulher, dizer o que a senhora quiser dizer. Né? Eu vou pedir um fundo musical. Pronto. Para a senhora dê o seu último recado, fale sobre a capoeira, sobre espiritualidade, sobre mulher. A palavra é sua, o poder de palavra é seu. Nada mais justo e nada mais interessante no dia de hoje. Tão importante quanto esse momento... Temos um berimbau, senhoras e senhores. Tão importante quanto esse momento é poder estar aqui expressando, né, uma fala feminina, numa data importante, que ela não pode ser só lembrada pela luta que foi,
né? E pelas lutas que estão acontecendo e pelas que virão. Elas precisam ser atitudes transformadoras nossa, entre homens e mulheres. Se a gente não sair desse lugar de onde nós estamos e mudarmos isso através de comportamentos e atitudes, nós vamos estar reproduzindo isso para os nossos filhos e os nossos netos, né? Então, é muito importante espaços como esse. Eu quero ressaltar aqui que a minha fala ela vem emanada com a fala de várias mulheres e várias mestras que fortalecem e nos unimos para estarmos nesses ambientes de luta, mas que de um prazer tremendo, né? Cada mulher que consegue desenvolver um trabalho na capoeira, cada mulher que ensina, que educa, que é amiga, que escuta, né? Ela está ajudando alguém. E eu não penso nisso macro, eu penso nisso micro mesmo, né? Se eu conseguir ajudar dois do lado direito, do meu lado esquerdo, eu estou muito feliz. Quero fazer isso mais, desejo fazer isso mais, se me for permitido. Mas se a gente conseguir minimamente, eu acho que o nosso papel enquanto mulher, cidadão e tudo que a gente carrega enquanto ser humano já é bem feito. É isso. Vamos encerrar com a palavra da mulher. Eu acho que melhor forma de encerrar é impossível. Feliz Dia das Mulheres, parabéns, mestra Carla, parabéns pelo seu excelente trabalho. Roberto, com nos certeza reconectamos. Nos reconectamos. Muito bem.